pessoal. Mais uma vez estamos aqui para gravar um novo episódio do podcast Vozes da Gestão Pública. Essa é uma iniciativa do CIAP e a nossa intenção é conversar com pessoas, com profissionais, com gestores que conheçam de fato os desafios dos municípios em várias áreas de políticas públicas. A nossa tese é de que se a gente não conhece os municípios ou não dá a devida atenção aos municípios, a gente não consegue mudar a realidade da administração pública e das políticas públicas no Brasil. O município tem papel central, a partir da Constituição de 88, no processo de implementação de políticas públicas no Brasil. Mas não só isso, os municípios também têm políticas próprias, têm iniciativas próprias de políticas públicas, e a gente, por meio do CIAP, a gente tem tentado mapear boas experiências, inovações no campo das políticas públicas, e hoje a intenção é falar com quem entende, né, da realidade municipal. Eu vou conversar aqui com o Fernando Magalhães, que é uma pessoa muito qualificada no campo de políticas públicas focadas no setor de turismo. Fernando tem graduação em turismo pela Universidade Federal de Ouro Preto. Fernando também tem mestrado aqui pela Universidade Federal de Goiás, a nossa UFG, e Fernando já ocupou por quase 10 anos, né, cargos, né, como profissional, como diretor, como coordenador da área de turismo aqui no município de Goiânia, e também foi, por muito tempo, né, da Goiás Turismo, ocupou posições, né, de direção e de coordenação nesse campo, e hoje é diretor, né, do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Turismo, e topou o desafio de conversar conosco aqui sobre as potencialidades, os desafios, as possibilidades e impossibilidades do papel dos municípios no campo do turismo. Então, Fernando, queria agradecer a tua presença aqui. Fica à vontade, é uma conversa bem informal. Fica à vontade para falar sobre o que você mais conhece, que é o campo do turismo. Bom, eu que agradeço, né, professor Vicente, o convite, e a todos aí da equipe, né, que fazem esse trabalho maravilhoso. Até chegando aqui no estúdio, me deu uma nostalgia, né, do meu tempo de mestrado, né, de voltar aqui. E realmente foi um grande aprendizado, né, conviver aqui na UFG, no IESA, né. A geografia me deu muita ferramenta para trabalhar lá na ponta. Eu digo que a minha escola foi trabalhar na Prefeitura de Goiânia, né, no município, onde que realmente ali, né, a gente vê na ponta a necessidade da população. E quando você traz isso também para a questão espacial, territorial, que a geografia me permitiu, né, a gente consegue enfrentar alguns desafios, né, de uma melhor forma, né? Então a universidade tem um papel super importante, né, nessa questão da qualificação, principalmente dos municípios ali na prefeitura. Foi bastante desafiador, porque assim, a profissão de turismólogo, né, que é a minha profissão, ela é difícil, né? Para você ter noção, hoje nós só temos aqui em Goiânia só uma instituição. Quando eu entrei, né, em 2003 ali, eu comecei a fazer aqui depois que eu fui para Ouro Preto. Hoje só tem uma instituição, antes tinham 10. Então hoje só o Instituto Federal que tem um curso de turismo, né, de bacharel em turismo, e isso faz total diferença, né, para as prefeituras. Até hoje nós nunca tivemos um concurso para turismólogo no estado de Goiás, para cargos efetivos. Então já começa por aí essa demanda técnica, né? Então realmente não só Goiânia, mas outros municípios sofrem muito com a parte técnica. Então o primeiro desafio é esse, né? De como trazer essa visão mais técnica para uma gestão pública, principalmente no município, onde a gente vê essa questão da política muito acirrada muitas vezes, né? Então esse foi com certeza um dos maiores desafios que eu tive no município de Goiânia, né? Então, você falou de formação, enfim, de pessoal qualificado para operar o turismo. Mas como é que isso se explica se o turismo é um grande setor da economia, gera muita renda, gera empregos, ou pelo menos, se incentivar, se promover, o turismo é capaz de mobilizar uma grande parte da economia, mas há uma contradição aí, porque precisamos profissionalizar o setor. E aí? Claro. Professor Vicente, eu tive a oportunidade
de ir a Portugal 2 vezes a trabalho, né? Até divulgando Goiânia, depois Goiás. Foi engraçado, que eu fui em 2012, depois eu voltei em 2022. Então foram 10 anos, assim, e eu vi o quanto o turismo transformou o país, sabe? E é incrível, né? Estive agora também no início do ano na Espanha, onde o rei da Espanha abriu a principal feira de turismo lá. Então, assim, a gente percebe que realmente o turismo, ele é transformador não só para uma cidade, mas para um país, né? Hoje a Espanha, né, ela vive do turismo. Então, o Portugal mudou muito a realidade devido ao turismo. Lógico que depois a gente pode até trabalhar, tem alguns desafios, como o overtourism que está acontecendo, né, na Europa, um processo, né, de conflito, né, de sobrecarga ali com a população, né, especulação imobiliária. Mas o que a gente percebe é que no Brasil ainda falta essa visão do poder público sobre o turismo, sabe? Porque assim, o turismo, lógico que o turismo, ele tem muita influência do privado, né? Você não consegue fazer o turismo sem um hotel. Então eu preciso disso. Mas tem que entender que a gestão pública, ela é essencial no fomento ali do ordenamento, da regulamentação e do incentivo. Hoje mesmo, né, eu estava vendo no Instagram um post do Rafael Greca, né, do prefeito de Curitiba, né, com grande experiência aí também na área de urbanismo, políticas públicas. E o post dele, ele foi justamente isso hoje. Por que que os grandes artistas internacionais, Katy Perry, Oasis, estão fazendo show em Curitiba? Porque ele teve a visão de reduzir o ISS de 5% para 2% para eventos internacionais. E essa é uma política prática que fomenta o turismo, porque ele está fazendo... Porque assim, se ele não fazer isso, não vai ter evento internacional. Mas assim, se ele fizer isso, ele está injetando ali um recurso. Quantas pessoas do Brasil inteiro vão lá para ver o show? Né? Movimentar a hotelaria, movimentar isso. Então assim, para que o turismo possa realmente ser fomentado, ele precisa dessa sinergia entre poder público e iniciativa privada. E isso ainda é um grande desafio na política pública brasileira. O município tem mecanismos, tem formas de incentivar o turismo. Com certeza, né? Hoje nós temos, lógico, né, um Sistema Nacional de Turismo, que tem lá o Ministério, o Conselho Estadual de Turismo, temos as instâncias de governança regionais que trabalham o turismo de uma forma regionalizada, e temos o município. E é onde o turista chega. O turista não chega no estado de Goiás, ele vai chegar em Goiânia, ele vai chegar em Caldas Novas. Então, assim, o primeiro desafio do turista é chegar. E como que ele vai chegar? Ele vai chegar através de uma estrada, ele vai chegar através de um aeroporto, né? Então, assim, com certeza o poder público ele precisa permitir isso. E o município, muitas vezes, ele não tem recurso para isso. O município não tem recurso para fazer a gestão de um aeroporto, o município não tem recurso para a implementação de uma estrada, né? Até, assim, né, sinalização turística, que é algo básico, muitas vezes o município não tem esse recurso. Então, realmente, é extremamente desafiador para o município investir em turismo. Isso tem que ser feito numa cadeia, que é né, infelizmente, o nosso regime tributário, né, faz com que o município dependa, né, até estava conversando com um amigo meu, né, mas esse ano vai liberar emendas para o ministério para acontecer. Então, assim, mas, sabe, a gente vai ter que depender de boa vontade de deputado. Então, assim, a gente precisa, sim, né, criar uma estrutura para que o município possa ter todo um aparato para criar essa estrutura, né? A gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de promoção, a gente precisa de qualificação para que possa ser fomentado o turismo no município. Então, infelizmente, hoje ele depende do Estado, depende muito do governo federal para que isso aconteça. O turista vai chegar a algum lugar por meio da iniciativa privada, né? De transporte, hotelaria, mas enfim... Mas você também precisa de outras atividades privadas de serviços, uma infraestrutura de serviços, de restaurantes, sim, sei lá, de saúde, que pode ser pública ou pode ser privada, o turista adoece também. Enfim, você diria que ainda, talvez, em função até da nossa... eu acho que a gente não tem ainda uma cultura de trabalho, setor público, setor privado, de forma articulada, de tal forma que a geração
dos resultados econômicos seja importante tanto para o setor privado quanto para o setor público? Com certeza. Dentro dessa minha trajetória, seja no município, seja no estado, ou seja agora que eu tenho a oportunidade de acompanhar até dentro do Conselho Nacional de Turismo algumas políticas nacionais, o que a gente percebe? Que a governança é algo extremamente importante, porque sem isso a gente não consegue fomentar, né, nenhum setor, né, mas o turismo depende muito do privado e o turismo também depende muito do poder público. Então precisa ter essa sinergia e essa governança. Hoje nós temos alguns cases que dão alguma luz ali para direcionar alguns municípios. Eu gosto muito de citar o município de Bonito. Né? Bonito é um município que tem muitas características semelhantes aos municípios de Goiás, né? Trabalha muito ali com turismo de natureza e lá existe uma sinergia muito grande no Conselho Municipal de Turismo. Então, o Conselho Municipal de Turismo lá, ele sempre é direcionado ali para alguém da iniciativa privada, a associação de hotéis, a associação de restaurantes, ele que vai presidir ali o Conselho Municipal. Eles têm um sistema de voucher. Então, assim, hoje o turista ele não consegue chegar lá e ir direto na gruta, ou numa cachoeira, ou num atrativo. Ele tem que ser através de uma agência que lá tem um voucher. E aí esse voucher ele já tem lá o recolhimento do ISS, porque um dos grandes desafios do turismo é a sonegação. Né? Então, assim, atividade muito informal. Atividade muito informal. Então, são poucos municípios que também têm aquele retorno do turismo, eu digo a prefeitura, por causa né, dessa informalidade. A gente vê casos de aluguéis de temporada, igual o Airbnb, por exemplo. Ele só recolhe, acho que é Rio de Janeiro ou São Paulo, então, porque é onde que é a base dele. Então, assim, a gente tem esses desafios. E lá em Bonito, eles estão começando a criar alguns mecanismos para que possa esse recurso voltar para a população, para a cidade. Então, eles fazem essa venda através de voucher, de agências que são credenciadas. Todo passeio tem que credenciar um guia, então a população ela se qualifica para também atender essa demanda. E hoje ali a gente percebe que todo o atrativo tem que ter um sistema de gestão de segurança, né? Tem que ter um limite de carga, de visitação. Então, hoje a gente percebe que o município ali conseguiu fazer um ordenamento ao ponto de que hoje eles se posicionam como um destino verde, né? Um Green Destination ali. Eles têm essa certificação e que atrai agora públicos mais qualificados, né? Turistas que procuram isso, né? Que não querem causar um grande impacto na natureza. Então, hoje a gente percebe ali que Bonito seria o grande case assim, do turismo de natureza. Por outro lado, eu queria trazer igual essa questão da informalidade no nosso município aqui de Pirenópolis, nem é na atual gestão, isso acho que já faz uns 10 anos que eu escutei isso de um ex-secretário de meio ambiente. Ele falou para mim, não, o turismo para mim não compensa. Por quê? Porque a maior parte é informal, a pessoa vai, compra seus insumos ali, né, a sua cervejinha, a sua carne em Goiânia ou em Brasília, aluga uma casa, né, não gera um imposto, fica muitas vezes ali, vai numa cachoeira que está informalizada, né, que não tem nem um CNPJ, e deixa lixo. Sim, deixa lixo. E aí, o grande problema dele é numa cidade de 20 mil habitantes, num feriado, o lixo gerado é de 60 mil pessoas. Sim. Então, assim, quem que vai arcar com isso? É o município. Da mesma forma que quando você colocou a questão da saúde, né? O turista passa mal, muitas vezes, ele vai o quê? Ele vai ali na assistência básica ali do município. Sim, na unidade básica. E aí, só que o que é que acontece? O município recebe recurso proporcional ao número de habitantes e não em relação à população flutuante que entra naquele município. Então, realmente, assim, o município ele sofre muitos desafios para fomentar o turismo. Então, você falou dos muitos desafios na gestão do turismo. A gente sabe que a partir da Constituição de 88, o município assumiu várias áreas de política pública, né? Mas, se você olhar, eu vi esses dados ontem. O município varia ali um pouco, em torno de 2,5%
de arrecadação própria. O município depende muito grande parte dos pequenos municípios no Brasil depende de transferências da União ou dos estados. Então, o que você diz, de fato, precisaria se repensar. O município no Brasil arrecada pouco, né? Receitas próprias são poucas. Sim. E enfrenta o desafio de ter que entregar muitas políticas públicas, inclusive, como você está dizendo, no campo do turismo. Então, esse debate, você tem participado disso, tem ouvido essa discussão em termos de geração de receita, como que o turismo... Você já deu uma parte aí, que é a questão da formalização, né, da atividade. Assim, o que a gente percebe, sabe? A gente tem uma política nacional que chama o Mapa do Turismo Brasileiro, certo. Sabe? Porque o Ministério do Turismo, né, ele quer classificar esses municípios, quais que são mais indutores, quais são municípios complementares, e que dá uma visibilidade para esse município, tanto em questões turísticas, né, de promoção do município, quanto também para acessos aos recursos do Ministério. Hoje, né, só pode pegar recurso do Ministério, seja através de emenda ou não, se o município estiver credenciado dentro desse programa nacional, que é o Mapa do Turismo Brasileiro. E aí ele tem que fazer parte não só do Mapa do Turismo Brasileiro, mas também fazer parte da regionalização do turismo, que é uma região turística. E aí nos meus 6 anos que eu fiquei aqui na Goiás Turismo, o que eu percebi? Que cada vez mais os municípios estão procurando fazer parte do mapa. Isso talvez seja o meu termômetro para observar que os municípios estão sim querendo investir em turismo e percebem que o turismo pode gerar emprego e renda para eles. Então, assim, né, é que eu sempre falo, né, muitas vezes uma fazenda aí de soja, né, no máximo ali em época de colheita vai empregar 8 pessoas. Uma pousada pequena emprega 8 pessoas. Então, para o prefeito é muito bom ele poder investir no turismo. Então, a gente percebe que hoje muitos gestores públicos procuram os estados, o governo federal para investir no turismo porque percebe que ali pode ser uma questão de geração de emprego e renda. O grande desafio é a formalização do setor, né, que aí já está também buscando novas ferramentas. O Ministério do Turismo tem um programa que chama Cadastur, que tem dentro da Lei Geral do Turismo, inclusive foi lançada a nova Lei Geral do Turismo no final do ano passado, para regulamentar as atividades do turismo. Então ela facilita tanto para o prestador de serviço ter ali uma certificação, quanto para o turista ter uma segurança na hora de contratar uma empresa. Então esse já é um grande modelo para isso. E também, a partir disso, por exemplo, tem algumas linhas de incentivo do governo federal, igual o Fungetur, Fundo Geral do Turismo, que só quem tem o Cadastur pode ter acesso a essas linhas de créditos. Então, existem algumas ferramentas para formalizar, mas ainda perante o universo, né, ainda é muito pequeno, assim, né? Os municípios poderiam estar arrecadando muito mais com isso. Ontem mesmo o ministro lançou, não sei se todo mundo já viu, né? Quando hospeda, vai lá preencher aqueles papelzinhos para dar entrada no hotel. Então, até que enfim, agora eles vão digitalizar esse processo para, inclusive, né, ter mais controle de quem entra, quem sai no hotel, isso é interessante, mas vai forçar os hotéis também a formalizarem, né, evitar a sonegação e ter melhores dados, né, isso em todos os setores, né, numa era, né, de informação, nós não temos dados. Então, assim, para você ter noção, eu não sei quantos turistas internacionais chegam em Goiás. Por quê? O turista internacional que chega em Goiás, ele chega pelo aeroporto de Guarulhos ou pelo aeroporto de Brasília. Aí a entrada é lá. Então, a entrada é lá. Então, eu não tenho esse controle. Então, assim, hoje a gente tem, né, falta alguns dados para saber realmente o impacto do turismo, né, nos estados e nos municípios. Você falou de dados e de integração de sistemas, então, pelo que você fala, não temos ainda nenhuma integração, porque se você for ao SUS, você vai ter, né? Você tem desafios ainda, mas você leitos estão ocupados, né? Tudo você isso. tem dados que te dão um quadro bem próximo daquilo que é real, né? Mas no turismo ainda nós não temos. Digamos que é singelo, sabe? Hoje nós temos a Embratur, porque assim, hoje nós temos o Ministério do Turismo, né? Que trabalha ali com políticas
nacionais, e temos a Embratur ali que trabalha muito no fomento da divulgação, na promoção internacional. Então, hoje a Embratur, o Ministério também tem, eles têm alguns setores ali de informação, mas nada integrado, né? Então, assim, o que você faz? Você consegue mapear dados rodoviários, alguns dados aéreos, né, de passagens aéreas. Existem algumas empresas que já comercializam alguns dados, né, que conseguem, né? Eu já recebi proposta de empresa que consegue mapear o sentimento do turista em relação ao destino, porque ele consegue mapear as avaliações Sim. nos sites, né, do TripAdvisor, isso, consegue avaliar e consegue fazer uma métrica ali para ver se aquele destino está atingindo as pessoas. Então, assim, a gente percebe muito privado Sim. oferecendo alguns dados, mas ainda falta essa integração, né, das esferas, né, digamos assim, né, mas existem pequenas iniciativas que a gente percebe agora. Inclusive, mês passado, a Embratur lançou um plano de marketing para cada estado em cima desses dados, né? Uhum. Tanto dos globais quanto daqueles característicos para cada estado. Tá, você falou de boa experiência, citou o caso de Bonito. Uhum. Em Goiás, os municípios goianos, qual que é o estado em que nos encontramos, os municípios que têm grande atividade turística? Ainda é um desafio, né? Digamos assim, igual Caldas Novas, por exemplo, né? Recentemente até entrou numa polêmica, queria cobrar sobre quem ia entrar com o carro, né? Alguma taxa, e acabou que não vingou muito. Mas a informalidade é imensa, né? Ali eles sondam ali em torno de 100 mil leitos. Goiânia tem 20 mil leitos. Então, dentro desses 100 mil leitos, metade deve ser formalizada ali, né? Então, assim, falta ainda essa questão da formalização do setor, né? Porque é o maior desafio. Então, a gente não sabe quanto que arrecada, quanto que gera realmente de recurso, né? Porque se for questão de tributação, são poucas. E eu falo assim, é recente em que os municípios estão dividindo. Igual, quando eu estava em Goiânia, não tinha, na época, a dotação lá para arrecadação de receitas de eventos. Uhum. Né? Então, aí depois que eles colocaram, e hoje eles já Isso sabem. estava previsto na estrutura do plano orçamentário. Tava no globo, tava num bolo lá de arrecadação. Uhum. Não tava separado lá arrecadação de eventos. Hoje não, hoje já tem essa política de redução de ISS para eventos, já sabe quanto que arrecada na parte de eventos, mas são poucos municípios que têm essa inteligência ainda, né? Então, o que a gente percebe ainda é que falta isso. Mas, por exemplo, Rio Quente. Como Rio Quente? Só que Rio Quente já é uma excepcionalidade, porque Rio Quente ali, digamos, tem um grande empreendimento, né? Os outros são pequenos. Uhum. Então, o município de Rio Quente ele já consegue ter isso. Inclusive, ele tem uma contribuição, né, sobre a taxa lá, sobre a hospedagem, sobre a diária da hospedagem, que aí ele já consegue ver quanto que ele arrecada ali. Além do ISS, ele arrecada uma contribuição do turista ali para questões do impacto ambiental do turismo na cidade. Então, ali já é um município que a gente já percebe que tem uma melhor organização. E os outros ainda é isso, né? Vão inventando, vão colocando, né? Testando alguma política. Porque, assim, o básico mesmo, assim, para o município é isso, né? Ter um órgão executor ali, né? Uma diretoria, uma secretaria de turismo, ter o fundo de turismo e ter o conselho municipal. O que é que acontece é que quase nenhum consegue implementar o fundo, porque o fundo, são poucos municípios ainda que conseguem atrelar alguma receita ali. E o que fica é o ISS, que muitas vezes é sonegado. Sim, então caminhando para o fim aqui da nossa conversa, você deixa aqui registrado que ainda temos um caminho bastante longo para preparar, para qualificar e para colocar o município, já que você disse com razão que o turista chega no município, ou seja, para ter de fato uma organização e uma profissionalização e, enfim, e um papel mais relevante do município, ainda o caminho é meio longo, né, pelo que você está dizendo. Sim, e eu acho que uma das grandes soluções é cada vez mais assim
fomentar o ordenamento territorial, né, para o turismo, porque assim, o que a gente Essa é uma demanda latente hoje. latente, né, assim, né, o gestor público que está nos assistindo, né, é realmente colocar o turismo dentro de um plano diretor, dentro do ordenamento territorial, porque o que eu percebo hoje são as grandes especulações imobiliárias, né? Grandes grupos estão invadindo os municípios e muitas vezes atropelam porque não tem um ordenamento territorial ali, e aquilo ali vai virar um boom e vai virar esse mercado de imobiliário mesmo, e que vai causar grandes impactos, igual nós colocamos aqui, questão de energia, saneamento, né, aterro, né, saúde, segurança. Então, o turismo é excelente para gerar emprego e renda, mas também traz consequências se não for organizado. Então, vale muito a pena, né, os gestores investirem num plano diretor que contemple o turismo, zoneamento, para evitar essa especulação imobiliária que o turismo também ocasiona em alguns destinos. Depois de conversar contigo, fica uma dúvida na minha cabeça. Como quem tem condições ou força suficiente para formalizar esse setor, de tal forma que ele gere as receitas para os municípios, para que os municípios possam, de fato, ter condições de bancar os custos do turismo. Já nós falamos aqui de vários, né? Isso eu vejo também no caso da segurança das guardas municipais. Hoje você tem as guardas e muita gente defende isso, mas veja, o município poderia, em recursos destinados a uma atividade que está sobreposta à atividade do Estado e da União, você termina destinando recursos ali que já são escassos dos municípios e deixa áreas descobertas, como a educação, como a saúde, como o turismo, enfim. A dúvida que fica é o que fazer para resolver esse desafio da formalização. Eu acho que tem que ter um planejamento, sabe? Assim, seja na implementação de um plano diretor, seja, né, na questão do regime tributário ali do município, né, a gente percebe que muitos municípios, né, As câmaras não discutem isso, as câmaras municipais não vê esse campo, porque é o seguinte, o lado da despesa sempre pressiona. Eu tenho que pagar a limpeza, eu tenho que pagar o médico, eu tenho que pagar o professor, mas e o lado da receita? O lado da receita não há essa preocupação no campo do turismo, que é a discussão hoje aqui? Então, tem um município aqui, que eu nem prefiro falar, aqui em Goiás, que recentemente começou a discutir o aumento do ISS, estava 3%, queria passar para 5%. Do município que até pouco tempo não tinha hotel, e hoje tem. E aí isso começou já a assustar os investidores. Então, assim, precisa ter esse equilíbrio, né? Lógico que nenhum município vai abrir as pernas para grande grupo, né? Nada, mas eu acho que precisa ter esse planejamento, sabe? Eu posso até fazer uma isenção de IPTU ali por, sei lá, né? Ou diminuir por 10 anos, mas você tem que gerar tantos de emprego em tanto tempo. Igual, quando eu fui em Portugal, eu tive a oportunidade de conversar com um embaixador brasileiro lá em Lisboa. Ele comentou que lá quem for investir em turismo, ele pega até taxa zero junto com o governo federal lá. Só que ele tem que provar que ele vai gerar tantos empregos em tantos anos. Então, assim, existem algumas soluções, mas precisa pensar diferente, precisa inovar para que o turismo, para atrair esse investidor, né? Porque é um dinheiro que vem de fora. O turista, né, que eu sempre falo, né, o turista é meio que Robin Hood, né? Pega dinheiro dos grandes centros e muitas vezes leva para o interior. Então é importante que o gestor tenha consciência, né, de regulamentar, né? Não vale a pena, né, um vereador ali vender um plano diretor em troca de 2 apartamentos ali, Vender né? facilidades. Então eu acho que vale a pena pensar no longo prazo, porque se você falar assim, não, ele vai vir agora, vai trazer turismo, mas e lá na frente? Como que vai ser a sustentabilidade desse negócio? Então é importante que o gestor público, o vereador, tenha consciência, né, de que o turismo, ele pode sim trazer emprego e renda, mas se não for bem ordenado, pode trazer grandes consequências para o município.
Excelente, Fernando. Muito obrigado pela conversa de hoje aqui. Certamente quem vai ver essa conversa vai ter uma melhor visão de quais são os desafios dos municípios no campo do turismo, não só do município, mas da política pública de uma forma geral. Mas aqui a gente fez uma discussão mais centrada no campo do turismo e no nível local, né, de governo. Então eu queria agradecer e fique à vontade aí. Não, eu que agradeço, né, o convite. É sempre bom voltar aqui na UFG, né? Até marquei depois da gente ir lá na IESA, conversar com os amigos e parabenizar mais uma vez a iniciativa, porque realmente os municípios precisam dessa atenção da academia, principalmente para uma qualificação técnica, né? Não só no turismo, mas em outras áreas. Igual eu falei aqui, a questão do plano diretor é essencial aí no ordenamento municipal. Então, parabenizar aí pela iniciativa e conte sempre conosco. Muito obrigado, Fernando. Queria agradecer a quem vai ver essa conversa aqui com o Fernando e agradecer a equipe técnica também aqui, o apoio, né, todo aqui da Luísa e do Ian, né, e do Igor em produzir esse ambiente para a gente conversar mais, aprofundar o debate sobre o papel do município na federação, sabendo que o município é ator central, né, na implementação de políticas públicas. Então, queremos inverter a lógica da pesquisa, né, e da praxis dos governos de colocar o município apenas como um aderente aí do processo de políticas públicas, mas a gente precisa enxergar o município como um ator central, porque no município, na verdade, isso não é um jargão, mas já se tornou um jargão, é no município que tudo acontece, né? Mas, enfim, eu acho que a intenção aqui do CIAP é essa, Fernando, de mapear, de conversar e aprofundar o debate sobre o papel dos municípios no campo das políticas públicas, nos vários setores de políticas públicas no Brasil. Quem quiser entrar em contato aí, né, pode seguirem lá a rede hoje, né, Fornatur Brasil, @Fornatur Brasil, e também, né, meu e-mail, fernandosmf@gmail.com. E o Fernando é um grande conhecedor do campus, é formado na área, já fez, eu não citei o currículo dele todo, fez vários cursos de especialização, tem grande experiência no setor. E conosco aqui é o CIAP, o ciap.org.br. O CIAP é uma iniciativa da UFG, junto com a Unicamp e o IBGE, e a gente quer cada vez mais utilizá-lo como uma ferramenta de profissionalização e de contribuição com a administração pública do Brasil. É o CIAP no Vozes da Gestão, a melodia da ação, políticas públicas na prática, a nossa canção. Com inteligência que se faz saber, pra sociedade juntos construir e crer.